agora você ouve Diálogos. Programa com produção da Escola do Legislativo da Câmara de Sorocaba. Um espaço para debate sobre assuntos e pesquisas no desenvolvimento da cidade. Apresentação: Paulo Marques e Fernanda Brunheroto. Em Sorocaba, 16 horas e 46 minutos, transmitindo ao vivo da Rádio Câmara da Câmara Municipal, localizada no bairro mais alto da cidade, Alto da Boa Vista. Boa tarde, Fernanda Brunheroto. Boa tarde, Paulo Marques. Está no ar mais um Diálogos, um programa da Rádio Câmara que traz para você, ouvinte, as informações do que são produzidas nas faculdades da nossa cidade e da nossa região, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação, como mestrado, doutorado e afins. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, não é isso, Paulo? Sim, eles vieram de fato para contar um pouco para nós o que nós fazemos aqui em Sorocaba em termos de comunicação urbana. E você que é fã do chamado da pichação, não é pichação, mas a gente pode chamar de grafite, né, professora Tiffany? Sim, grafite, pichação com CH, que o livro trata, né? Não a pichação com X, tem um pouquinho só. Pichação com X é a marcação, o bubbing que a gente chama, né? Que é só, a gente não consegue fazer a leitura. Mas a pichação com CH é aquela que busca o diálogo ou uma reflexão. Ou qualquer coisa. Desculpa. Nós estamos hoje com a professora Tiffany Postali, ela que é mestre em Comunicação e Cultura pela Uniso e doutoranda pela Unicamp. E também pelo mestre em Comunicação e Cultura, professor José Ferreira da Silva Neto, que é fotógrafo. E eles vieram falar para a gente hoje do lançamento de um livro no qual eles são os organizadores. Professora, você começou a falar aí, nós temos aqui um programa na Rádio Câmara que eu faço que é assim, que a gente fala as diferenças entre as palavras, né? Então, mandado e mandato. Explica melhor, qual que é a diferença entre pichação com X e pichação com CH? Então, a pichação com CH é a frase, né? Uma frase que a população que consiga decodificar, ler, entende o recado. A pichação com X é um código entre grupos, né, e que é feito para marcar espaços, etc. Tá? O que o livro traz são mais pichações com CH, né, e grafites e lambe-lambes. E aí a gente também tem a participação aqui do professor José Neto, que além de ser uma das pessoas que organizou o livro, ele é o cara responsável aí por toda a questão da fotografia, da imagem, e ele vai contar um pouco pra gente do que é de fato essa reflexão em termos de... Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que nós temos em Sorocaba, que traduz o diálogo que vocês querem transmitir por meio dessas imagens para quem vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, a ideia foi essa mesmo inicial. Eu e a Tiffany, entre muitas conversas que a gente tinha sempre uma vontade de fazer um trabalho juntos sobre Sorocaba e que pudesse entrelaçar exatamente as áreas que ela pesquisava, que é exatamente a questão da cultura urbana e a fotografia. Então, assim, nessas indas e vindas, passeios pela cidade, a gente conseguiu chegar num consenso, assim, puxa, a gente podia trabalhar alguma coisa com fotografia na área que a gente pesquisa e o que a cidade está falando desses muros e chamar outras pessoas para essa reflexão, porque de repente são coisas que nós vemos todos os dias na cidade, a gente é bombardeado por uma série de informações. Sem entrar nessa questão que você falou da pichação, picho, grafite, mas as expressões urbanas. Como a cidade está se expressando silenciosamente e como é que a gente pode trazer isso para a academia e refletir com outros olhares a partir dessa nossa percepção. Que olhares são esses que vocês tiveram nessa pesquisa de vocês, nesse caminhar pela cidade? A gente sabe que a cidade muitas vezes não favorece isso, né? Você tem calçada ou não tem calçada, tem uma rua que é mão única, não é contramão. Como que vocês conseguiram traduzir em imagens, com o olhar de vocês, essas reflexões para que quem está em casa, que não consegue nos ver, não consegue ter a percepção do material, mas consegue nos ouvir, consegue fazer essa identificação?
Olha, a princípio, assim, se a gente fosse pensar como um todo, acho que o que você fala é um pouco mais profundo. Possivelmente, se vocês sentarem para conversar, um bate-papo entre eu e a Tiffany, possivelmente a gente vai dar muito mais informações sobre o que foi o estar presente nesses espaços e buscando o que estava nos muros, e por consequência disso a gente tinha contato com essa cidade, que em algumas situações ela não trata a gente muito bem, os espaços são acessíveis, às vezes eles não são limpos, mas a gente estava buscando isso. Então, assim, nesse momento a gente não estava focando na característica da cidade, nessa maior complexidade. A gente fez um recorte, né, nesse momento foi os muros da cidade, mas a gente pôde perceber uma série de outras coisas que possivelmente não estão nos livros, e aí, assim, daria um outro livro, essas histórias que a gente teve em termos de estar em contato com a cidade, andar à deriva pela cidade, buscando por essas mensagens, por essa expressão, que a princípio, acho que os textos, acho que eles indicam a presença disso. Por que algumas as expressões estão na parede? E elas têm a ver, de fato, com a característica da cidade onde a gente está. Então, assim, através das imagens que a gente trouxe e as reflexões feitas pelos autores, a gente consegue ter um panorama do que a cidade está pensando, quais são as suas necessidades, mas eu acho que ainda tem muita coisa que foi da nossa experiência de campo que eu acho que a gente não consegue traduzir ainda no livro. E esse livro, ele chama Entre Linhas da Pichação, Diálogos Sorocabanos, e o nome tem muito a ver também com o programa de hoje, porque vocês falam que o objetivo do livro é promover a aproximação entre as vozes das ruas e as vozes do universo acadêmico, como o nosso programa, que quer levar para a população as informações da academia. E para o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora, explica um pouco, assim. Então, vocês andaram pela cidade, tiraram fotos dessas pichações e depois vocês fizeram o que com essas fotos? Convidaram pessoas para escrever? Quem são essas pessoas? Como é que foi feito esse processo de seleção? Tá, primeiro nós saímos colecionando imagens, né, de diferentes bairros da cidade, regiões, né? E de acordo com cada mensagem, nós imaginamos um autor, né, que a gente tem acesso, né, que discorresse sobre o assunto. Então, são diversos assuntos que as ruas indicam e que são assuntos que estão em pauta nas academias, mas que não há essa aproximação com quem não está dentro dos muros das universidades. Então, a ideia principal era justamente pegar esses temas, né, de justiça, educação, gênero, saúde, meio ambiente e levar para pessoas da área que têm um repertório para discutir isso e devolver para as ruas também. Então, daí no livro estão publicadas as fotos do professor José Neto com o texto que esses outros profissionais fizeram. Justamente. E quais são os temas, assim? O que a gente vai encontrar ao ler o Pichação? Olha, justiça, educação, religiosidade, questão de gênero, questão de grupo social. São vários temas, vários que estão em pauta. A questão da violência contra a mulher. Violência contra a mulher, né? Inclusive, o texto é da Fernanda Ueda. Então, assim... A delegada, né? Sim, a delegada Fernanda Ueda. Nós buscamos vários nomes que são importantes na cidade de Sorocaba, né? E não só da academia. De alguma forma, eles são da academia e atuam também, muitos, fora da academia. Então, como é o caso da Fernanda Ueda e boa parte das pessoas que escreveram. O Nobel, né, Penteado, falando sobre a questão de consumo e meio ambiente. Então, foi essa seleção que a gente entendeu que é importante para a cidade. Isso. Bom, o que a gente consegue perceber é que quando a gente traduz para dentro do nosso programa Diálogo a relevância que esses trabalhos têm, a gente também precisa entender um pouco do que essa pesquisa de vocês ela responde. Por que vocês, de fato, acreditam que é relevante estudar uma temática como essa dentro de um espaço em Sorocaba? No caso de vocês, a rua. Por que isso é relevante para nós na cidade? Em termos culturais,
socioculturais, econômicos? Como que a cidade pode se beneficiar desse conhecimento de vocês que se transformou no livro? Bem, vou dar minha visão, depois a Tiffany dá Sim. a dela, claro. E assim, tem algumas coisas que acontecem na cidade, que está acontecendo na cidade. Por exemplo, nesse exato momento, eu e a Tiffany estamos tendo esse canal, que possivelmente podemos atingir milhões de pessoas ou não, mas a gente está tendo esse espaço para compartilhar nossas ideias, o nosso trabalho, o que a gente está fazendo. De um outro lado, a gente tem a cidade, a gente tem pessoas também que não têm esse espaço, essa possibilidade de compartilhar o pensamento dela. E muitas vezes, assim, não quero generalizar, mas as paredes, elas trazem detalhes, expressões que nós mesmos passando no dia a dia, a gente pode ignorar, a gente pode não entender ou achar irrelevante, mas que no momento que isso é fotografado, estancado, ele não vai poder mais ser pintado. Eu tenho esse registro e posso trazer para essa expressão uma interpretação possível. Então, assim, a ideia da gente trazer intelectuais de áreas específicas é exatamente lançar uma luz sobre expressões, sobre coisas que a gente ainda não compreende. Então, muitas vezes a gente estava em alguns espaços que tinham uma série de expressões que, puxa, o que é isso? O que isso está dizendo? Tem uma relação com a educação, tem relação com a violência, um problema social, saúde. Então, a ideia foi a gente registrar isso que está impresso ali na cidade, que possivelmente vai ser pintado, vai ser transformado, mas num determinado momento alguém quis falar alguma coisa, sem questionar a legalidade, se isso pode ou se não pode. Mas foi um momento que foi o único espaço que ele encontrou para lançar a voz que ele tinha. Então, nós encontramos uma coerência nisso, em trazer essas vozes para a academia e convidar pessoas de áreas mais distintas a também refletir sobre essa primeira impressão que nós tivemos ao andar pela cidade. O senhor aqui falou de intelectuais. Um deles que nos chamou muita atenção, do professor Aldo Vanucci, que é uma pessoa assim, de destaque na cidade, foi um dos reitores da nossa instituição, e ele tem realmente uma forma de ver a cidade com outro olhar, e muitas vezes ele vê pelo olhar da educação, né? Como que foi a percepção de vocês em relação ao olhar que ele teve com esse trabalho de vocês? O professor Aldo foi muito interessante porque a mensagem que ele analisou ou discorreu sobre era justiça para todos no muro da Escola Estadão. Né? Então, o professor ele escreveu sobre essa relação da justiça, da educação para todos e todas, né? de como isso tudo se desenvolve, sem se prender à ideia de que aquilo era uma pichação ou aquilo era um ato de vandalismo. A ideia do livro não era essa, e acho que ficou muito bem claro para todos os autores, né? Então, foi muito legal esse olhar do professor Aldo, que vai ao encontro da proposta do livro, que não era discutir isso, mas discutir o porquê que aquela mensagem estava no muro de uma escola tão significativa para a cidade de Sorocaba. Tão significativa que está comemorando 90 anos, e a Câmara Municipal de Sorocaba fará uma sessão solene neste sábado, dia 6 de abril, às 10 horas da manhã, lá no Estadão, em comemoração. Seria um prazer receber o professor Aldo Vanucci e vocês lá com a gente neste sábado. Maravilhoso. Ok, e me diga uma coisa, que conclusões vocês chegam quando vocês finalizaram a obra? Que, no meu ponto de vista, ela acaba não tendo um fim. As imagens, como o senhor comentou, e a professora Tiffany faz essa referência, elas permanecem ali, né? Talvez alguém um dia venha, pinte novamente, altere, mas elas vão ficar emblematizadas aqui nesse material. Como é que é isso depois? Essa conclusão, como é que isso vai ficar agora? Bom, a primeira conclusão, acho que para mim, é que a cidade é um organismo vivo. Então, assim, ele vai estar se transformando o tempo inteiro, e nós, enquanto no nosso espaço-tempo, a gente tentou colaborar de alguma forma e estudar, olhar para essa cidade e ver o que estava acontecendo e trazer à luz algumas discussões. Então, assim, eu acho que o trabalho de fato é inconclusivo. Em algumas situações eu já tenho refotografado locais que eu fotografei,
eles já se transformaram e já são outra coisa. Então, assim, isso aqui, se a gente fosse pensar cronologicamente, é um depoimento de um tempo, de 2016, 2017 até 2018, que tem uma foto, que possivelmente o ano que vem a gente já não, essa cidade já esteja diferente. Mas a gente tem que contar essa história, a gente tem que refletir sobre essa história. Então, assim, acho que a nossa contribuição, enquanto intelectuais, é trazer à tona essas discussões e perceber que essas transformações vão ocorrer e que, em determinado momento, a gente se comportava de uma determinada maneira, se expressava de uma determinada maneira, e isso vai amadurecendo, se transformando. Não se trata de se questionar se a gente vai se transformar para o melhor ou o pior, mas entender que essa transformação ela está ocorrendo. E vocês fizeram a capa do livro com 2 grafiteiros, 2 artistas aqui de Sorocaba. Como é que foi esse contato com eles? Como é que surgiu essa ideia de fazer a capa com artistas que estavam sendo retratados de alguma forma no livro? Olha, na verdade, o Will e o Japs são pessoas que a gente tem um contato. Eu, particularmente, admiro muito o trabalho deles. O Will Ferreira e Michel Japs. Isso, e eles são do FIT, né? E eles, de alguma forma, marcam a cidade de Sorocaba, porque de canto a canto da cidade a gente encontra os desenhos deles, né? Com esses personagens que são bem típico deles e que sempre trazem alguma mensagem, alguma ideia que é próprio do grafite. Então, convidá-los foi fundamental para essa obra, porque ele já traz na própria imagem uma mensagem, né, da capa, e coroar toda essa ideia de comunicação urbana, né? É isso? Bom, o que vocês podem dizer para as pessoas que eu já digo que eles irão, né? Porque, além deles virem aqui hoje no nosso programa de Diálogos, existe um evento de lançamento do livro que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, às 9 horas da noite. Não, às 19 horas, 7 da noite. Isso, às 7 da noite, desculpa, às 7 da noite, lá na Uniso, no auditório do Bloco F, na cidade universitária. O que as pessoas vão esperar desse dia de lançamento? Olha, haverá uma exposição com as fotos do Neto, né? As fotos que estão no livro e fotos que não entraram, né? E também haverá uma fala, né, do reitor, né, Augusto Profeta, do professor Aldo, que vai fazer a abertura, e uma mesa redonda com os professores Mara Rovida, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, e do Marcos Reigota, do Programa de Educação. Então, a ideia é já começar com um diálogo no próprio lançamento sobre os assuntos que o livro traz, né? E a venda do livro vai ocorrer lá também? A venda do livro ela ocorrerá lá. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque esse projeto ele teve incentivo da Link, né? Que é a Lei de Incentivo à Cultura. Isso. Ninguém ganhou praticamente nada com esse projeto. E todo o dinheiro arrecadado com a venda dos livros vai para a instituição Lar Casa Bela, tá? Então, no dia, haverá a comercialização dos livros e depois do lançamento na Livraria Nobel. Só lembrando que o Lar Casa Bela é uma instituição não governamental que presta serviço de acolhimento a crianças e adolescentes aqui na nossa região, né? Justamente. Então, assim, o livro é bacana, as fotos são maravilhosas, eu e o Paulo já tivemos possibilidade de dar uma folhada aqui. Textos de pessoas muito renomadas da cidade, né? A gente pode citar algumas, a Evenice Batista, por exemplo, o professor Paulo Celso, que já esteve aqui no Diálogos com a gente, fez a abertura do programa, Sim, né, foi Paulo? o primeiro pesquisador da cidade responsável por tornar esse diálogo muito melhor do que ele vai ser daqui pela frente. Né? E, inclusive, o próprio professor Aldo, que também, além de fazer o texto, também vai estar participando desse lançamento. E esse lançamento é aberto ao público ou ele é só aberto para os alunos da Uniso? Ele é aberto ao público, mas tem que chegar cedo, porque há um limite para o debate, para a mesa, né? Porque é o limite de cadeiras no auditório. Mas, de qualquer forma, o evento ele estará ocorrendo ali no Bloco F, né, da universidade, não só dentro do auditório. Ok. Muito bem.
Nós agradecemos a presença dos nossos entrevistados aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. Professora Tiffany Postali, professor José Ferreira da Silva Neto. José Neto são os organizadores do livro Entre Linhas da Pichação Diálogos Sorocabanos, que vai ser lançado na próxima semana, dia 10 de abril, às 7 horas da noite, na Cidade Universitária, no auditório do Bloco F. Queridos, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Fernando Buenheroto, mais uma vez pela parceria. Obrigado, Weber Magnato, pelos serviços técnicos. Anderson Santos, diretor da Rádio Câmara, obrigado pela oportunidade. E Diálogos é um espaço que tem como objetivo compartilhar trabalhos de pesquisa científica relacionados a Sorocaba e região para um público mais amplo como você que nos ouve. Professor, um sentimento, né, em relação à produção deste livro? Eu acho que é um sentimento de continuidade. Acho que é um trabalho que a gente tem que continuar desenvolvendo. Acho que, como você falou, é um trabalho que ele não tem fim. A cidade se transforma, nós nos transformamos. Eu acho que ele vai permitir que outras pessoas deem continuidade, tanto outras quanto nós também. Professora Tiffany? Sentimento de realização, né? Porque ele teve início em 2016 e de lá para cá, né? Teve um período aí de trabalho e chegar a esse ponto para nós assim é algo muito gratificante. Para nós também, é sempre muito bom receber vocês aqui com produções tão interessantes. E você que nos ouve e também tem alguma coisa bacana para dividir com os nossos ouvintes, mande a sua sugestão para escoladolegislativo@camarasorocaba.sp.gov.br. Eu e Paulo Marques vamos ter o maior prazer de ajudar a sua divulgação sobre o que você faz na sua faculdade aqui na Rádio Câmara. O Diálogos vai ficando por aqui e a gente volta na próxima edição. Não perca! Até logo! Até, nos vemos mais! Diálogos. Programa com produção da Escola do Legislativo da Câmara de Sorocaba.